Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, glorificado seja o teu nome e seja em nós manifestado o teu poder, a tua força, a tua graça. Ó Espírito Santo, luz eterna de Deus, inunda-nos com o dom do temor, alegria e coroa da sabedoria. Conceda-nos a piedade para podermos amar e reverenciar tudo que é divino. Preenche-nos com a fortaleza para superarmos as dificuldades e provações do dia a dia. Manifesta-nos o dom da ciência para que possamos enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Restaura-nos o entendimento para que, introduzidos na intimidade com o Pai, nos tornemos participantes de seu plano de amor. Invada-nos com a tua sabedoria, a inteligência prudente, para que façamos, pensemos, sintamos e decidamos através da tua graça. Favorece-nos com o dom do conselho, para que possamos auxiliar o nosso próximo com pureza e sinceridade, sugerindo o que é lícito e mais adequado para a alma. Frutifica em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Ó Jesus, tu Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz por amor ao Pai, cura-nos, Senhor. Toca agora em nosso coração e cicatriza as nossas feridas. Cura as nossas mágoas, elimina os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. Liberta-nos da ignorância e da escravidão do pecado, a fim de que podamos viver e vivenciar o teu Evangelho. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, pela tua poderosa intercessão, que o nosso empenho em conhecer a doutrina católica una-se ao esforço catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, principalmente neste tempo derradeiro em que a evangelização se torna ainda mais fundamental para a nossa salvação. E que, consagrados pela Palavra de Deus, sejamos merecedores da abundância de felicidade. Amém. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Ele criou homem e mulher, diz o versículo 27. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos num estado de santidade e de justiça originais, que lhes proporcionou uma participação na vida divina. O ser humano ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Na sua própria natureza de ser humano, unifica tanto o mundo espiritual quanto o material. Foi criado homem e mulher, para que estabeleçam-se na amizade com o Criador. O homem foi criado para a mulher, enquanto que a mulher foi criada para o homem. Criados para se completarem na comunhão como pessoas e no matrimônio, Deus une-os em uma só carne. Gênesis 2, 24. Para crescer e multiplicar. E o domínio do mundo realiza-se antes de mais nada no domínio de si mesmo. Portanto, de todas as criaturas visíveis, somente o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. E nos diz o Catecismo que ele é a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesmo, chamado a partilhar, através do seu conhecimento e do seu amor, a vida de Deus, pois foi com essa finalidade que o criou. E essa, portanto, é a razão fundamental da sua dignidade. O Salmo 8 nos diz que Deus nos fez um pouco menor do que um Deus, que nos coroou de glória e honra. E pergunta: que coisa é o ser humano
para dele te lembrares, Senhor? O catecismo nos diz que foi o incomparável amor com que ele nos contempla e se enamora de nós, que foi por amor que nos deu sermos capazes de apreciar o bem eterno de Deus, nosso Senhor. É nessa imagem de Deus que temos a dignidade de pessoa, pois Deus não é uma coisa, mas alguém. Alguém que ama incondicionalmente com amor eterno. Fomos criados para servir e amar a Deus e para lhe oferecermos a nossa vida junto com toda a criação, a qual foi nos dada para, além de contemplarmos as obras grandiosas de Deus, cuidá-las e respeitá-las. Pois é através da criação, na lei da solidariedade humana e da caridade que todos os homens são verdadeiramente irmãos. O catecismo nos diz no número 359, na realidade, só no mistério do Verbo encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. São Paulo ensina-nos que dois homens estão à origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão gravou a sua imagem no primeiro, quando o modelou. Por isso veio a assumir a sua função e o seu nome, para que não se perdesse aquele que fizera a sua imagem. Primeiro e último Adão. O primeiro teve princípio, o último não terá fim. Por isso é que o último é verdadeiramente o primeiro. Como ele mesmo diz, eu sou o primeiro e o último. O homem e a mulher foram queridos por Deus e criados para ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. São em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas, com dignidade inamissível, e que lhes vem imediatamente de Deus a partir da sua sabedoria e bondade. Formados do pó da terra através do sopro de Deus, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, tornando-se assim templo desse Espírito. Isso quer dizer que Deus soprou naquele barro e seu Espírito lhe formou a alma, e a palavra alma na Bíblia significa vida humana no seu todo, em todo o seu íntimo. Isso quer dizer que a alma humana é o princípio de Deus em si. Por isso, em Êxodo 20, Deus nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E Jesus vai repetir esse primeiro mandamento como sendo essencial para a salvação de nossa alma. Amar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Nos diz o catecismo no número 364. Corpo e alma. Mas realmente uno, o homem na sua condição corporal, reúne em si mesmo os elementos do mundo material, que assim nele encontram a sua consumação e nele podem louvar livremente o seu Criador. Por isso, não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo que foi criado por Deus e que há de ressuscitar no último dia. Corpo e alma é uma unidade tão profunda que é graças à alma espiritual que o corpo, constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. Cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais, que é imortal, ou seja, não morre quando na morte se separa do corpo, quando então se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. O ser humano é corpo, alma e espírito, onde espírito significa que o homem é ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural, e que a alma é capaz de ser gratuitamente sobrelevada até a comunhão com Deus. Deus é infinitamente bom em tudo o que faz. Mas o homem pecou e sofreu com esse pecado, e na revelação do amor de Deus, Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do pecado e a superabundância da graça. No
pecado está presente na história da humanidade. Mas o que é pecado? O catecismo nos diz que para compreender o que é pecado, temos primeiro que compreender e reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus. Porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. O pecado, meus irmãos, não é uma falta de maturidade, uma fraqueza psicológica, um erro, uma consequência necessária de uma estrutura social inadequada. Não. O pecado original é uma verdade fundamental da fé. Um abuso da liberdade que Deus nos dá em amá-lo e amarmos-nos uns aos outros. Por isso Jesus insiste nos 2 mandamentos mais importantes, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Só, no entanto, conhece o pecado quem conhece Adão como fonte do pecado e reconhece em Jesus a fonte da graça abundante. O pecado original é o contrário da boa nova de que Jesus é o Salvador dos homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que ela é oferecida a todos, graças a Cristo. A falta original de nossos primeiros pais marcou a história humana como um todo, retirando de nós a graça da salvação. Por isso Jesus precisou vir, nascer entre os homens, sofrer e morrer uma morte de cruz, para que fôssemos libertos do pecado pela sua atitude de amor. Vimos na leitura que fizemos sobre os anjos, de que o diabo e seus demônios foram por Deus criados naturalmente bons. Mas eles, por si só, é que se fizeram maus. E precipitados no mundo, exercem sua ação de ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo. E embora sua ação cause graves prejuízos a cada homem e à sociedade, tanto de natureza espiritual quanto física, mesmo que este último de forma indireta, essa ação é permitida pela divina providência, que por força e suavidade dirige a história do homem e do mundo, pois como diz São Paulo em Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador, está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. E abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus, preferindo-se a si próprio e desprezando o Altíssimo. Nisso constitui o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Nos diz o Catecismo no número 400 que a harmonia em que Adão e Eva viviam, graças à justiça original, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela avidez e pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se, a criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. A morte faz então a sua entrada na história da humanidade. Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. E tanto a Bíblia quanto a tradição da Igreja lembram a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Por isso todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Romanos 5:19. Somos infectados pelo pecado e por isso a Igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, porque de um único homem, em virtude do gênero humano, todos nós somos e estamos implicados no pecado de Adão, transmitido por natureza humana, pecado contraído, não cometido.
um estado e não um ato. O Catecismo, no número 405, nos diz: não é uma falta pessoal, é antes uma privação da santidade e justiça originais. Mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, inclinada ao pecado, à concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual. As consequências desse pecado podem ser designadas pela expressão dita em João 1,29, o pecado do mundo, que significa também a influência negativa que as situações do dia a dia exercem sobre o ser humano, que nos faz estar sob o poder do maligno, ou seja, num diário combate contra os poderes das trevas, até ao último dia, num empenho decisivo de lutar sem descanso para aderir ao bem com a ajuda constante de Deus, através do nosso santo anjo da guarda. O homem é chamado através dessa batalha a vencer o mal, com referência da batalha entre o dragão e a mulher vestida de sol, numa alusão à mãe de Cristo, Maria, a nova Eva. Ela, preservada de toda a mancha do pecado original por uma graça especial de Deus, não cometeu qualquer espécie de pecado e esmagará a cabeça da serpente. O nosso catecismo, no número 412, pergunta: mas por que é que Deus então não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. São Tomás de Aquino nos dirá: nada se opõe a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Daí a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. Por isso, na bênção do Círio Pascal, canta-se a frase de Santo Tomás de Aquino: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.